E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo Soares e bem-vindos ao Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Eu vou abrir esse vídeo com uma pergunta. Tem alguém aí que é da época dos territórios? Quem tiver de 35 anos para cima, mais ou menos, vai lembrar do que eu estou dizendo. A gente aprendia na escola lá nos anos 80 até 88 que o Brasil era formado pelos estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, etc., e pelos territórios, que eram Amapá, Roraima e Fernando de Noronha. E aí quando veio a Constituição de 88, esses territórios foram extintos. Amapá e Roraima viraram estados, como são até hoje, e Fernando de Noronha foi integrado a Pernambuco, na condição de distrito estadual. E desde então o Brasil não tem mais territórios. Mas agora vem uma informação um pouco menos conhecida. Apesar de a Constituição de 88 ter acabado com aqueles 3 territórios, ela não encerrou em definitivo com a ideia de territórios do Brasil. Os territórios estão previstos na nossa principal lei. Dê uma olhada aí no quanto a Constituição fala de territórios, sobre a organização deles, sobre como eles se encaixam dentro da estrutura do Brasil como um todo. Tem outras tantas regras jurídicas em vigor atualmente no Brasil que falam dos territórios. Inclusive, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Distrito Federal, eles têm suas siglas oficiais, o T de território, TJDFT e MPDFT, ainda que a gente não tenha mais nenhum território desde 1988. Então é possível que o Brasil volte sim a ter territórios, mas afinal, o que é ou era um território? Fazendo um resumo muito simplificado, os territórios seriam mais ou menos como um estado com um grau de autonomia muito reduzido. Hoje, nos estados, a população escolhe diretamente pelo voto o governador, e esse governador, dentro dos limites previstos na Constituição, ele é autônomo. E também a mesma coisa vale para o poder legislativo e para o poder judiciário dos estados. São todos eles, o governo local, o poder legislativo e o poder judiciário, autônomos dentro dos limites da Constituição. No caso dos territórios, essa autonomia não existe. Os territórios são todos subordinados diretamente ao governo federal. O governador do território, ele não é eleito pela população, ele é nomeado diretamente pelo presidente da República. E além disso, os territórios, eles não elegem senadores. E isso é uma grande também diferença dos territórios para os estados, porque cada estado pode eleger 3 senadores. E então, com tudo isso, a gente pergunta por que o Brasil tinha territórios e por que poderia voltar a ter? Antes de responder, vou pedir a vocês que ainda não se inscreveu, se inscrevam no canal, também deixe o joinha aqui no vídeo, ative as notificações e também deixe um comentário. A ideia principal dos territórios tem a ver com segurança. Ao longo da história do Brasil, todos os territórios foram criados ou no oceano, como é o caso de Fernando de Noronha, ou em região de fronteira. Então a ideia dos diferentes governos federais foi pensar que a gestão dessas áreas estratégicas de fronteira ficaria mais eficiente se tivesse subordinada diretamente ao governo federal. O primeiro território que o Brasil teve foi o Acre, que foi criado em 1904. E a verdadeira explosão dos territórios no Brasil se deu na década de 40, mais especificamente entre 1942 e 1943. Vocês lembram por acaso o que estava acontecendo no mundo nessa época? Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren... Isso aí, era a Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto da guerra, da qual o Brasil fez parte, o governo federal então optou por criar um monte de territórios. O de Fernando de Noronha foi criado em 1942, quando então o arquipélago ele foi retirado do estado de Pernambuco. E no ano seguinte nós tivemos mais 5 territórios, todos criados em regiões de fronteira. O Amapá, que pegou terras que pertenciam ao estado do Pará, Rio Branco e Guaporé, que vieram de terras que eram até então do estado do Amazonas, Ponta Porã, que pega trechos do que hoje é Mato Grosso do Sul, e o território do Iguaçu, com 2 S's, que pegava terras que hoje são do Paraná e de Santa Catarina. E com todas essas mudanças, o mapa do Brasil ficou assim. Os territórios de Ponta Porã e do Iguaçu não tiveram vida muito longa. Em 1946, com a redemocratização do Brasil, eles foram extintos e seus terrenos voltaram aos estados de origem. Já os outros 3 duraram até a década de 80. Guaporé, que depois foi rebatizado para Rondônia, permaneceu como território até 1982.
Rio Branco, que virou Roraima, e o Amapá se tornaram estados em 1988. E Fernando de Noronha passou também em 88 ao controle de Pernambuco. Aliás, uma coisa que muita gente pergunta é por que Fernando de Noronha está vinculado a Pernambuco, sendo que Pernambuco não é o estado mais próximo de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha está mais perto, na verdade, do Rio Grande do Norte. Isso foi tema de uma grande debate, de uma grande controvérsia na época da Constituinte de 1988. Naquela ocasião, havia três debates, três possibilidades colocadas na mesa. Uma era da manutenção de Noronha como território, outra era da vinculação de Noronha ao Rio Grande do Norte, que é o estado mais próximo, e a terceira era da concessão de Noronha a Pernambuco. Acabou prevalecendo essa terceira possibilidade por uma conexão histórica, até porque, como já falamos, até 1942, Fernando de Noronha pertencia mesmo ao estado de Pernambuco. E um segundo parêntese, que a gente fala bastante que Noronha está longe de Pernambuco, e está mesmo, mas a distância que existe entre Noronha e Recife é menor do que a que existe entre Recife e Petrolina. Mas então veio a Constituição de 88 e com ela a extinção dos territórios. Só que como a gente está colocando aqui no vídeo, os territórios podem voltar a aparecer aqui no Brasil. E de fato houve ao longo dos anos algumas propostas nesse sentido. Por exemplo, apareceu na década de 2000 uma proposta no Congresso Nacional para ser criado o território do Marajó, que seria na ilha do Marajó, no Pará. E o interessante desse caso é que essa proposta, ela, diferente do que a gente viu até agora há pouco, ela não era focada na segurança nacional, na defesa nacional, e sim na gestão, no combate à pobreza. O autor da iniciativa ele dizia que aquela região era muito carente, muito pobre, e por isso uma atuação mais direta do governo federal seria benéfica para a população. E de fato a gente lembra, né, que o levantamento do IDH de 2010, o IDH que mede a renda, a educação e a saúde das pessoas, ele verificou que o pior município do Brasil nesse aspecto fica lá na Ilha do Marajó, que é a cidade de Melgaço. Uma outra proposta para a criação de território que correu no Congresso Nacional na década de 2000 foi a da criação do território do Pantanal. E essa tinha alguns aspectos interessantes. Um deles é porque essa ideia envolvia não apenas um estado, mas dois. A ideia era criar o território do Pantanal com municípios que pertencem hoje a Mato Grosso e também ao Mato Grosso do Sul. E nesse caso também do território do Pantanal, assim como a gente acabou de ver no caso do Marajó, o foco número um, o foco inicial da ideia não era a segurança, embora a gente esteja falando também de uma região de fronteira, mas o foco principal era na preservação do meio ambiente, no controle da biodiversidade, no controle de uma região, de uma riqueza ambiental, de uma riqueza turística tão importante. O território do Pantanal abrangeria 22 municípios, 5 do Mato Grosso e 17 do Mato Grosso do Sul, e ia mudar bastante o mapa desses dois estados. E qual que é o passo a passo para a criação de um território? Como é que seria feito um território hoje em dia, nos dias atuais? A primeira etapa é essa mesmo, é essa que a gente acabou de ver, é a apresentação da ideia no Congresso Nacional. E aí depois é feito um plebiscito na região afetada. E aí por população afetada se entende tanto os municípios que passariam a formar esse território, quanto também os demais municípios do estado que cederiam suas terras para esse novo território. E aí se a população der ok, se a votação do plebiscito for a favor da criação do território, o Congresso Nacional volta então a discutir o tema, faz um novo projeto de lei para formalizar a criação do território. As modificações de 88, que tiveram a extinção dos territórios e também a criação do estado do Tocantins, foram as últimas que a gente teve no desenho do mapa do Brasil. Houve em 2011 um plebiscito para decidir sobre a possível criação de dois novos estados que seriam desmembrados do Pará, o Tapajós e o Carajás, mas na ocasião a população votou contra. Existem ainda outros projetos para a criação de estados dentro do Congresso Nacional, mas eles não estão tramitando com a mesma força de outras ocasiões. E assim então a gente conclui mais um vídeo do Exclave. Novamente obrigado pela atenção. Peço que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e deixe um comentário. Obrigado, até a próxima!